Olá pessoal, estamos de volta com o curso de PhoneGap Apache Cordova. Essa é a aula de número 27 e hoje nós vamos aprender como utilizar o plugin SQLite, que é uma outra forma de persistência local do aparelho. Para essa aula nós vamos continuar o desenvolvimento do nosso aplicativo de tarefas. Na aula passada a gente aprendeu como utilizar o WebSQL, que é um tipo de persistência do HTML5, e nós aprendemos também que, apesar do WebSQL já estar depreciado, ele pode ser um grande aliado quando a gente for trabalhar com o SQLite. Então o que eu recomendo é que, se vocês não assistiram a aula passada, que é a aula de número 26, assistam, porque nós vamos continuar o assunto da aula passada. Todo o código que nós fizemos na aula passada vai servir aqui pra gente, então a gente não precisa fazer tudo de novo, como a parte de fazer as queries assíncronas, utilizar as promises do Angular e etc. Nós apenas vamos fazer uma pequena modificação no aplicativo da aula passada para a gente conseguir trabalhar com SQLite nessa aula. O plugin que nós vamos utilizar é um plugin de terceiros. O Cordova nativamente não oferece suporte ao SQLite, porém esse é o plugin mais conhecido da comunidade, que é o Cordova SQLite Storage. E aqui a gente tem um arquivo README. É muito importante que vocês leiam, principalmente se vocês forem utilizar em um projeto que vai para produção, porque aqui tem todas as issues, tem os highlights, tem alguns aplicativos que usam esse plugin, então vocês podem ver mais ou menos como é que funciona aquele aplicativo, as issues existentes, limitações do plugin, enfim, tem várias informações importantes pra gente. Na aula passada a gente utilizou o WebSQL. A linha que vai mudar pra gente é a linha de abrir a base. O resto do nosso código vai ser praticamente todo igual. Se a gente dá uma olhada aqui, como é que a gente executa uma transação, tem aqui a transaction. Tem outros exemplos aqui embaixo, como executar um SQL de maneira assíncrona, que é o que a gente está fazendo. Ou seja, quando esse plugin foi criado, eles utilizaram como base o próprio WebSQL. Então, por isso que é tudo muito similar. Eles queriam que fosse bem similar a si mesmo. E é por isso que eu falei para vocês também que o WebSQL pode ser um grande aliado para a gente, porque vai mudar basicamente só essa linha de abrir o banco de dados. Para trabalhar com Ionic, existe o projeto NG Cordova, que eu falei para vocês também lá na aula de introdução ao Ionic. Particularmente, eu prefiro utilizar o plugin diretamente do que usar essa abstração do NG Cordova, que é o que eu vou fazer aqui na aula para vocês hoje. Mas caso vocês queiram, vocês podem aqui também acessar a documentação do NG Cordova e ver como é que faz para poder usar aqui através dessa abstração do Angular, que é o NG Cordova. Para instalar, o que a gente precisa? É ter o Cordova instalado, que a gente já tem. Aqui a gente pode criar o projeto, e para instalar o plugin é usar esse cara aqui, que é o Cordova Plugin Add Cordova SQLite Storage. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar esse plugin no nosso projeto. Antes de iniciar a aula, eu já criei um projeto Tarefas SQLite. Eu copiei a pasta www do projeto do WebSQL. Então vocês podem ver aqui, olha, o index.html. Se eu vim aqui na parte dos serviços, vocês podem ver que a gente está usando aqui o Open Database, que é do próprio WebSQL. Então nós vamos reutilizar todo esse código no nosso projeto do SQLite. E eu já criei o projeto, vocês podem ver, o projeto está aqui, que é o SQLite, e eu vou adicionar o plugin. Então vou fazer aqui mudar o diretório para o projeto e vou adicionar o plugin. Então, quando vocês forem utilizar projetos de terceiros, sempre dê uma olhada como é que faz para poder adicionar aquele plugin no projeto. No próprio README do projeto vai ver, às vezes eles colocam, às vezes eles já subiram o plugin lá para o NPM, às vezes não tem ainda, então você vai ter que meio que clonar o projeto do GitHub para poder instalar. Se eu voltar aqui agora no Tarefas SQLite, na parte de plugins, tem aqui os plugins que são instalados pelo próprio Ionic, e tem aqui o Cordova SQLite, que é o que a gente está utilizando aqui.
Então, nosso projeto já tem o plugin. Eu vou voltar aqui um pouco mais para cima para a gente ver como é que a gente abre um banco de dados que é um pouquinho diferente. Para abrir o banco de dados, eles recomendam que façam isso depois do device ready. Por quê? Porque quando a gente inicia o aplicativo, pode ser que o aplicativo abra primeiro e depois o evento seja disparado. Então, o que nós vamos fazer lá naquela nossa função, eu vou copiar isso daqui, vou aqui no meu editor de texto, vocês estão vendo que é o DB Open Database. Eu vou colocar aqui debaixo. Essa é a linha que vai ser diferente. Aqui eu vou fazer aqui o DB também, recebendo isso. E esse aqui é do WebSQL. O banco de dados vai se chamar tarefasdb.db. A localização, eu vou deixar a localização padrão. Existem detalhes para iOS e detalhes para Android também, caso vocês queiram ler, está tudo lá no README do plugin. E eu vou passar isso aqui, essa parte da criação, para aqui dentro. Então, eu só vou executar essa query se o banco for criado com sucesso. O resto eu vou deixar aqui de boa. Então, essa é a diferença que vai ter aqui no nosso serviço, tá? Essa é a única mudança que a gente vai fazer. Para a gente poder executar um SQL, select from tarefas, insert into tarefas, update, delete, continua tudo a mesma coisa. Então, toda essa parte de promises que a gente viu na aula passada continua valendo para essa aula. Eu não vou refazer o código. Se vocês tiverem dúvida de como é que a gente chegou em cada uma dessa linha de código, é só assistir novamente a aula anterior que tá tudo explicadinho lá. Aqui no Controllers, a gente vai fazer uma outra mudança também. A mudança é que, aqui olha, a gente, para chamar essa função, só depois que é do criar o banco de dados, só depois que o device ready for disparado. Então, eu vou colocar aqui o criar DB dentro dessa função o device ready aqui. E o que eu vou fazer também é que essa ler tarefas, na hora que ele cria o controller e ele executa, ele chama essa função ler tarefas, pode ser que o banco ainda não tenha sido criado. Então, eu vou passar essa linha para cá também. São todas as mudanças que nós vamos fazer no nosso aplicativo de WebSQL pro SQLite. Como eu falei para vocês, o WebSQL pode ser um grande aliado, porque com o WebSQL a gente pode testar no browser, utilizando o próprio Storage HTML5. Com o SQLite, a gente não consegue testar no aplicativo do PhoneGap Developer App ou no Ionic View. A única forma da gente testar esse aplicativo é instalando diretamente no nosso celular. Então, se eu consigo testar se todas as queries todo o SQL está funcionando direitinho no browser, é muito mais fácil depois de eu comentar essa linha, descomentar essa, por exemplo, e fazer essa pequena mudança no controller para depois, então, testar no meu aparelho. Isso, você tem um ganho de produtividade, um ganho de tempo muito grande com isso. O que eu vou fazer agora, então, é instalar esse aplicativo no meu celular e tentar rodar esse aplicativo do meu celular para poder mostrar para vocês. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui o Ionic Lab. Vocês podem ver que aqui está no iOS. Como meu telefone tem iOS, eu vou testar com iOS. Se vocês tiverem Android, vocês testam com Android. Aqui as plataformas já vem uma adicionada e eu vou pedir para remover. Removeu. Eu vou pedir para adicionar novamente, que é aquele Platform Edge iOS, que é para eu ter aqui o projeto para poder testar. O que eu gosto de fazer nesse caso? Como esse é um projeto iOS ou um projeto Android, eu gosto de abrir a própria IDE para poder fazer o build. Esse é um gosto preferencial que eu tenho. Mesma coisa quando eu vou fazer o build para produção depois, eu prefiro fazer pelo Android Studio e pelo Xcode do que utilizando um serviço de build, que vai ser o próximo módulo que a gente vai falar depois. Então, tenho aqui o projeto. Você não precisa ter a conta paga de iOS, mas depois que foi lançado o Xcode 7, que foi junto com o iOS 6, você não precisa mais pagar os $99 para testar no seu celular.
Para você enviar para a App Store, você ainda precisa pagar os $99, tá? Então aqui eu vou botar aqui o Provisioning Profile da minha conta. Vou pedir para acertar essas issues aqui pelo próprio Xcode. Isso aqui são coisas, por exemplo, que não daria para fazer no terminal utilizando os comandos do PhoneGap. Então até por isso mesmo que eu prefiro utilizar a própria IDE como gosto pessoal. Aqui eu vou escolher o meu telefone, vou pedir para executar e vocês vão ver aqui que vai instalar um novo aplicativo. Ele já instalou e vai abrir o aplicativo também. E aqui do lado, olha, a gente pode ver toda a parte do console mesmo. Então, olha, ele abriu o banco de dados criado, aberto, que é do nosso console.log, e a gente pode testar. Aqui, eu vou clicar em adicionar, vou adicionar uma tarefa, adicionou a tarefa, vou adicionar outra, adicionou, se eu for editar, eu posso editar também. Enfim, nosso aplicativo funciona com o SQLite. Agora, como é que eu vou ter certeza se o banco de dados está tudo ok também? Vou usar aqui então o próprio Xcode. Ele tem esse devices aqui, que é um organizador que a gente consegue ver. Então, aqui no meu celular, eu tenho os aplicativos que estão instalados, que são aplicativos de desenvolvedores. Eu vou pegar aqui o SQLite e vou dar um duplo clique. A gente consegue ver aqui, olha, um local database que tá o tarefas com .db. Se a gente quiser também, eu consigo fazer o download desse tarefas. Eu vou pedir para salvar no próprio downloads mesmo. E aqui, olha, eu consigo ver o package contents. Vou naquele mesmo diretório, library, local database, e eu tenho tarefas.db. Se eu abrir aqui com um cliente de SQLite, eu consigo ver exatamente o meu banco tarefas, que tem o task ID e o task name, e eu consigo ver também as informações que eu tenho aqui nesse banco de dados. A próxima vez que eu for chamar novamente esse dispositivo, ele vai carregar para mim já essas tarefas que foram criadas e estão dentro do meu SQLite. Bem, pessoal, para a aula de hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai começar a ver tipos de persistência com servidores, ou seja, com MySQL, utilizando PHP e outras linguagens de programação também. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Caso vocês tenham dúvidas ou estejam interessados em obter um certificado após o final desse curso, só fazer o cadastro gratuitamente em loiane.training. E é isso, espero que vocês tenham curtido mais uma aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E por favor, não esqueça de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!